Agora que a segunda temporada de Shumatsu no Valkyrie lançou oficialmente, a segunda parte, que está prevista para alguma hora desse ano, ainda deve demorar alguns meses a mais para sair. E se você não aguenta esperar esse tempo todo para ver a grande batalha de Buda versus Zero Fuku e Rajun, esse vídeo é justamente para você, porque nós vamos mostrar a batalha completa pelo mangá antes que ela venha no anime, agora mesmo. Então já deixa um like, por favor, que esse aqui é o vídeo mais longo que eu já fiz em muito tempo. Assim que Buda revelou ser um traidor dos deuses, na frente de todo mundo na arena do Valhalla, ele obviamente provocou a surpresa dos humanos junto da ira dos deuses, que estava caindo completamente sobre ele. A única pessoa que não teve reação alguma àquilo foi a Valquíria Brunhilde, porque antes mesmo da batalha, os dois conversaram sobre ele estar lutando ao lado da humanidade, o deus que mais odeia os deuses segundo ela, e ele fez isso praticamente porque ele quis, não por causa que ela pediu ou algo dessa forma. Além do mais, porque foi ele que ensinou sobre o destino em comum, o poder que ele tem, que é de onde vem as Volundes, da mesma forma que o Loki falou, muito antes de até mesmo acontecer a reunião dos deuses, aquele conselho de a cada 1000 anos. E tudo já havia sido resolvido para que ele participasse daquela rodada. Inclusive, o próprio Zeus, que não sabia de nada, permitiu que ele mudasse de lado, falando que nada que o Buda estivesse fazendo vai contra as regras do Ragnarok. E ainda mais para completar esse jeito do deus Buda ser esbanjado de se achar que todos nós amamos, ele desafiou Zeus a lutar contra ele e declarou que todo esse mundo é somente dele, porque no céu e na terra ele é o mais honrado. E eu nem preciso mencionar a raiva que os deuses ficaram ao saber de todas essas palavras absurdas saindo da boca de alguém que eles confiaram para lutar ao seu lado. E o seu oponente também já havia sido decidido, provavelmente porque se voluntariou a ir contra ele, Bishamonten, um dos 7 deuses da sorte, que tentaram, naquele exato momento da última rodada, ir contra ele e os humanos. Mas não seria somente o deus Bishamonten que estava na lista dos deuses, mas sim é que todos eles, desde o início, eram somente um só deus. Por isso, no meio da arena, começaram a se infundir um a um, até eles virarem algum tipo de monstro. O novo deus queria enfrentar o Buda, e o nome dele é Zero Fuku. Aquele deus tinha um ódio profundo e amargurado do deus dos adolescentes, por conta de um momento no passado que os dois compartilham. Antes dele ser esse deus que nós estamos vendo agora, talvez um deus da miséria, o Zero era um deus da sorte, que morava na Terra para poder ajudar a humanidade de uma forma ainda mais próxima. E para poder ajudá-los a não sofrer mais, ele absorvia todo o azar e as coisas ruins das pessoas. E quando isso acontecia, era como se ele tomasse as dores de toda a humanidade para ele mesmo, deixando então as pessoas mais felizes. E ele fez isso ao redor de muitos lugares. Mas o maior problema é que isso só deixou os humanos ainda mais gananciosos. Todo o esforço que ele fez para tornar a humanidade feliz não adiantou em nada e foi em vão. Ele estava sentindo agora todas as dores possíveis dentro do seu corpo, sem ter o que fazer com aquela escuridão, e nem podia devolver para os humanos, porque ele não queria deixá-los ruins mais uma vez. E obviamente, vendo que tudo aquilo estava daquele jeito, ficou furioso, ao ponto de quase destruir aquelas pessoas, até o momento que aparece uma multidão no meio daquela cidade. Eram pessoas que estavam com fome e que não tinham quase nada, mas que estavam completamente felizes.
E vocês adivinham quem era que eles estavam seguindo? O próprio Buda, com seus ensinamentos para encontrar a verdadeira felicidade com a iluminação. Porque a felicidade para os humanos não pode ser dada de graça. Ele tem que merecer essa felicidade e conquistá-la por si mesmo. E o Zero não conseguia entender isso e ficou morrendo de inveja de um simples humano estar fazendo o trabalho que ele deveria fazer muito melhor do que qualquer deus na Terra. E o ódio dele cresceu e nasceu ainda mais, tanto até que seu coração fez um buraco negro, que se tornou o Zero que nós vimos agorinha na arena. E antes que ele trouxesse toda a retribuição divina ou punição divina para a humanidade, ele se dividiu em 7 pedaços para que isso não acontecesse, nascendo então os 7 deuses da sorte. E anos depois, chegamos até onde estamos agora, na 6ª rodada do Ragnarok, onde esses 7 deuses se reuniram mais uma vez, com um deus miserável carregando um cutelo enorme, que curiosamente eu nunca havia notado que era feito de suas próprias costelas, contra o Buda, que nem sequer se lembrava quem é esse tal de Zero Fuku. Afinal, ele não quis seguir a iluminação com ele e não foi uma parte assim tão importante da sua vida. E foi justamente por causa disso que o próprio Buda deu o chute inicial para a batalha dos dois, que nem era algo tão sério para começar de conversa. E tem um detalhe que eu achei bem aqui, que vocês vão até que gostar de saber, é que Jesus está na plateia, como um dos 3 sábios que torcem para o Buda ao lado da humanidade. Ele não parece ser considerado um ser divino aqui, mas ainda assim, ele está na plateia. E voltando para a batalha, o Zero ficou se lamentando enquanto ficava tentando acertar o seu cutelo enorme em cima do seu oponente, com toda a força e fúria possível. Mas impressionantemente, não adiantava nada contra a própria agilidade do Buda, junto com seu pequeno poder especial, ou melhor, poder ocular de visão do futuro, que ele recebeu graças à pura iluminação, onde o Deus consegue ver a movimentação da alma iluminada de alguém, que é sempre bem mais rápida do que o próprio corpo em si da pessoa ou Deus. Mas ele então conseguia fazer isso a hora que ele quisesse para desviar livremente daqueles ataques. Só que ele não era o único com uma habilidade especial. O cutelo da miséria do Zero absorve toda a miséria que ele sente para se tornar ainda maior e mais forte do que era muito antes. Inclusive, até mesmo os outros deuses que estavam assistindo lá no meio da arena admitiram que o Zero era um pouco forte demais, porque com somente um movimento do seu enorme cutelo transformado, conseguia destruir uma boa parte de onde as pessoas assistiam à batalha. Mas todo esse poder não iria adiantar simplesmente nada se ele não acertasse pelo menos um dos golpes no Buda. E no meio de todos esses desvios, tem uma cena que eu amo do Deus, ficando de cabeça para baixo para poder desviar dos golpes. E eu acho que são esses detalhes mais brincalhões e divertidos do Buda que me fazem gostar ainda mais do personagem. Mas se não fosse a visão do futuro do Buda e a sua habilidade para desviar na hora, até mesmo mostra que ele poderia ter sido morto diversas vezes dentro da arena. Mas se acalmem, que o Buda também não fica só desviando dos golpes. A única diferença é que ele só quer atacar quando ele bem entender ou quando der vontade para ele. Por causa que o melhor disso é que cada ataque do Buda era certeiro, como se fosse no momento perfeito para seus golpes acertarem o seu oponente. Mas ao contrário do que todos pensavam, não era somente o Deus dos adolescentes que estava com 100% da vantagem, porque o Zero a cada segundo se sentia ainda mais miserável
por causa que ele não acertava nenhum golpe, e todos estavam o chamando de fraco por causa que ele não iria vencer essa rodada, o que acabou resultando em uma arma ainda mais poderosa, que tinha quase o tamanho de toda a arena do Valhalla, preparada para esmagar o Buda completamente, que até mesmo na hora que viu seu próprio futuro, ficou quase sem esperanças, já que mesmo sabendo o que ia acontecer, não adiantava se ele não pudesse evitar ele de alguma forma. Mas para sorte do Deus é que ele ainda tinha a sua arma divina, o Cadeado dos 6 Reinos, que tem a habilidade de se transformar de acordo com os sentimentos do próprio Deus, resultando então no ciclo do Sansara do budismo, com 6 diferentes formas de arma que ele poderia usar em combate contra o próprio Zero. E foi graças a isso que o Deus usou um escudo de uma das 6 formas e se defendeu daquele ataque sem ter muita dificuldade, até com força sobrando o suficiente para empurrar aquele cutelo enorme de volta para as mãos do Zero. E também descobrimos que aquele cutelo pode assumir a forma que o Zero desejasse, ao contrário do Buda, que não pode controlar tudo isso, mas que também tinham funções diferentes para cada situação do combate, combinado com estratégias do Deus, por causa que ele tinha grande experiência em batalha de quando era um humano, e toda hora ele conseguia mais vantagem ainda no meio da batalha, sem ter sofrido nenhum arranhão, além de todas as outras que ele já tinha sobre o seu oponente. Mas o verdadeiro motivo dele estar lutando contra os deuses e o seu ódio vem lá do passado, quando ele ainda não era um deus, mas sim um príncipe indiano que tinha tudo do bom e do melhor, e era praticamente tratado já como um deus na terra pelas pessoas mais pobres do seu reino, que ele gostava de ajudá-las, e achou que aquilo tudo que ele tinha era a felicidade, mas na realidade, tudo que ele tinha de verdade, ele recebeu de graça, por causa que ele já nasceu fazendo parte da realeza. E quem revelou isso e abriu seus olhos foi o seu mano ou irmão que estava prestes a morrer, contando então para ele que não foi livre, muito menos feliz de verdade. E como resultado, no dia da morte dele, o Buda entendeu tudo e alcançou a verdadeira iluminação, junto com a sua visão do futuro, e começou a fazer tudo o que ele bem entendia desde então, deixando tudo e todos para trás, para poder ser livre e feliz de verdade, até mesmo libertando seu mano para que ele pudesse ver por si mesmo até onde o rio do seu próprio reino ia. E ele estava até mesmo odiando qualquer um que quisesse impor a sua própria verdade ou vontade às outras pessoas, como se fosse algo do destino, até mesmo se essas tais pessoas forem deuses, como agora no próprio Ragnarok, que ele iria matar qualquer deus pela humanidade. Mas o Buda não parecia odiar o Zero, nem mesmo com todos aqueles ataques que estavam cheios de raiva. Mas sim, o que ele realmente queria era lidar com a puberdade do Zero e finalmente dar a felicidade ao Deus que só queria o castigo divino. E dentre todas as formas do cutelo do Zero, de longe, a que está para aparecer agora é uma das mais perigosas. Ele a chama de formação de tempestade, onde todas as lâminas do cutelo se dividem em vários pedaços e perseguem o seu alvo. E eu garanto para vocês que isso seria um grave problema para vários deuses e humanos, mas para a visão do futuro do Buda era como se fosse nada, por conseguir desviar de cada uma delas e até defender os humanos da plateia no meio de tudo isso. E chegando quase no fim do combate contra o Zero, o Buda usa um mini discurso no Jutsu no Deus, para ele começar a se amar do que ficar toda hora notando nos outros e a opinião deles,
porque até mesmo o próprio Buda gostava dele também de uma forma verdadeira e genuína, fazendo então o Zero perceber que tudo que ele mais queria era ser amado como o Deus dos adolescentes e não odiado por toda a humanidade. E, consequentemente, ele não tinha mais a sua arma da miséria, porque não tinha mais nenhuma miséria para se alimentar, e teve que lutar com suas mãos contra o Buda, que também soltou a sua arma, para deixar ele aproveitar um pouquinho mais da sua nova felicidade, sem usar a visão do futuro para desviar dos golpes. Mas, obviamente, o Buda não é idiota de deixar a humanidade perder uma rodada por causa de uma briguinha de socos entre agora dois amigos. Por isso então ele nocauteou com um soco definitivo o Zero, que voltou à sua forma original e feliz, que queria então voltar a ser um deus que trazia sorte e que se ama também para todo o resto da humanidade. Mas como ainda estamos no meio do caminho da sexta rodada, nem toda a felicidade do Zero dura muito tempo, por causa que de uma forma misteriosa, os chifres do Zero que caíram começaram a perfurar a sua cabeça, como se fossem parasitas, e possivelmente parecendo um monstro, porque o possuiu por completo, correndo por todo o seu corpo até saírem dois enormes dragões de sua boca, que iriam logo depois transformar aquele ser. E nem mesmo o Buda poderia ajudá-lo nessa situação, e o pequeno Deus Zero foi envolto no meio de dois dragões que o transformaram num ovo, dando origem ao demônio do sexto céu Rajun, que era uma lenda do submundo até o momento que uma vez foi capaz de destruir metade do Helheim. E o único motivo pelo qual esse monstro conseguiu morrer foi porque seu próprio corpo não aguentou seu enorme poder. Mas agora ele está de volta à vida, graças ao deus da escuridão Bill, que coletou os seus restos lá no Hell e cultivou uma pequena semente, plantando ela no melhor solo possível, a cabeça do Zero, quando ele ainda era um deus da sorte, até o momento que as luzes e trevas do Zero se unissem para dar a vida àquele monstro chamado Rajun. E a única pessoa que sabia de toda essa informação não era nem o Hermes ou alguns outros deuses que estavam lá observando, mas sim um deus que as pessoas mais querem ver aparecendo na parte 2, o Hades, e que até o momento sabia de quase tudo que estava acontecendo. Mas o maior problema do Rajun, que era um alerta de perigo ao Buda, era que como a alma daquele demônio estava sendo completamente obscura por ele, o deus não conseguia ver o brilho de sua alma. Logo, a visão do futuro não funcionaria no Rajun. E obviamente, isso acabou sendo um problema muito sério para o Buda, porque quando o demônio fazia seus movimentos e seus ataques, seu braço direito se tornava uma arma que ele precisava para a batalha, e atacando em momentos simplesmente inesperados que nem mesmo a visão do futuro conseguiria enxergar. E o Buda agora tinha que confiar em seus próprios instintos e também nos reflexos que ele tinha para defender tudo na hora que o ataque fosse efetuado, o que tirou toda a vantagem que o deus tinha dentro da arena contra qualquer outro, que aqueles golpes eram muito mais rápidos do que o próprio Zero Fuku estava fazendo antes com aquele cutelo super pesado. Mas ainda não era impossível desviar de 90% daqueles ataques, exceto no momento em que o Rajun resolveu usar todo o seu poder de uma só vez, onde seu braço direito se transformou em uma enorme broca que fazia uma força muito além do esperado, e que no momento de impacto queria acertar e arrancar a cabeça do Buda, perfurou o escudo dos 6 reinos que deveria proteger ele. E por um mero golpe de sorte, tudo o que aconteceu com ele foi ter o seu olho perfurado,
e que com certeza lá na frente vai atrapalhar na sua defesa, que havia decaído bastante com o decorrer da luta em si, e sem saber para onde Rajun estaria, só conseguia alguns arranhões superficiais no demônio, enquanto ele era cortado em diversas partes de seu corpo, e com uma locomoção muito limitada ao ter o seu pé furado. Parecia que não tinha mais nenhuma esperança para que o Buda vencesse a rodada. Então Rajun conta uma pequena curiosidade sobre o que realmente aconteceu com o Zero Fuku. Ele havia se tornado comida para que o demônio pudesse nascer de novo, praticamente sendo jogado pior do que o lixo. E o resultado dessa revelação foi algo que nem mesmo o Buda tinha antes. Aquilo era o sentimento de ódio despertando nele, que o Rajun não passava mais nada além de carne morta para ele, que fez a sua arma divina mudar para algo inédito, a foice do deus selvagem Salakayas, que tinha o formato de uma foice com um leão na sua ponta, e parecia que o Buda estava ainda mais sério do que no começo ou meio do combate, conseguindo até pressionar um pouco a resistência do Rajun ao seu limite máximo, quase decepando um de seus braços defensores. Mas todo o seu esforço não adiantou quase nada, porque de estar tão perto assim daquele monstro, teve o lado esquerdo de sua barriga perfurada pelo braço dele, e estando ali na pior posição possível, ele deveria dizer suas últimas palavras, mas ele na verdade continuou o mesmo e repetiu aquela frase icônica: se os deuses não irão salvá-los, eu irei salvá-los, e se qualquer deus me atrapalhar, ele irá morrer, com uma insana determinação ali dentro de sua voz, vendo então que o deus não havia desistido de lutar pela sua própria vida e também pela vida de todos os outros humanos, com um belíssimo sorriso no rosto, e acabou sendo arremessado para longe do Rajun, por causa que aquela criatura começou a ficar com medo das reações que o Buda estava tendo, e inclusive foi chamado de fraco, ainda mais fraco do que o próprio Zero Fuku que ele havia devorado. Mas isso foi somente uma estratégia de batalha do Buda, provavelmente para fazer o Rajun atacar de uma maneira ainda mais descontrolada do que estava antes, que consequentemente deixaria uma abertura para que a foice Salakayas fosse usada novamente. E a estratégia meio que deu certo se o Rajun não tivesse arrancado o seu próprio braço fora e transformado ele em uma arma, uma espada que usava um poder chamado Chama da Glória. Então, contra-atacando aquele golpe estrondoso do Buda com essa mesma habilidade, que infelizmente foi mais forte do que a arma divina do Deus, que voltou à sua forma original do cajado, recebendo o castigo divino. E quando ele tentou se defender sem nenhuma esperança, com aquela sua arma divina, sem nenhuma forma, ela foi despedaçada em centenas de milhares de pedaços jogados ao chão, e o deus nocauteado lá do outro lado da arena, sem nenhuma esperança. Mas lá no fundo, enquanto o Buda estava na escuridão, ele viu uma luz que lhe deu a mão e o trouxe de volta. Era a alma de Zero Fuku junto com ele, e ao mesmo tempo encontrando a base do cutelo da miséria, que antes estava jogado na arena. E surpreendentemente, ele usou aquele mesmo poder que ensinou para as Valquírias, a Volund, com outro deus, criando então algo completamente novo para a sexta rodada do Ragnarok, a arma divina suprema que somente o Buda, por ter alcançado o Nirvana, poderia utilizar, a espada do grande Nirvana Zero, que continha todos os outros 7 deuses da sorte e o poder deles contido dentro dela.
devolvendo então todo o castigo divino de volta para o Rajum. E eu duvido que vocês não concordem comigo que essa forma do Buda é a mais bonita possível que ele já atingiu em qualquer capítulo. E mesmo com seu corpo coberto de ferimentos completamente, graças à sua nova espada, ele conseguiu ficar quase que em pé de igualdade em força dos golpes do Rajum. E por mera coincidência também, aquele mano dele de quando era humano, que havia morrido, estava assistindo tudo lá da plateia, torcendo pela sua vitória, que é uma cena muito bonita e emocionante, principalmente se o próprio Buda tivesse visto isso. Porém, para o Rajum, o que mais estava assustando ele era que ele estava usando o máximo de todo o seu poder nele, mas mesmo assim, Buda continuava de pé, revidando cada um de seus ataques mortais, com mais poder ainda, cortando partes do seu corpo com uma facilidade e agilidade ainda mais alta. Agora o Deus tinha tudo o que ele precisava para vencer. Só faltava desviar do resto dos golpes do Rajum mais um pouquinho para poder desferir o golpe que vai terminar com tudo. E de repente, com essa missão na sua cabeça, o Buda começou a se mover muito mais rápido do que a própria espada e a chama da glória do Rajum. O motivo disso era que o medo do demônio estava fazendo a sua alma tremer, deixando assim alguns resquícios de brilho dela aparecendo aos poucos, permitindo então o retorno da visão do futuro de volta aos olhos do Buda, que veio no momento exato para que ele pudesse ter o trabalho todo de vencer a rodada. Mas por um breve momento, todos pensavam que o Buda havia sido morto, com a cabeça cortada ao meio, e o Rajum comemorando a sua vitória ao matá-lo. Mas foi somente uma outra ilusão, resquícios de imagem que o Buda deixava para trás para enganá-lo, do mesmo jeito que aconteceu com Zero, enquanto o Deus usava a espada do grande Nirvana Zero junto do seu amigo para cortar o Rajum ao meio com uma rapidez e facilidade que assustou todos, inclusive os deuses que estavam assistindo essa batalha. E antes que o Heimdall pudesse sequer declarar o vencedor, o corpo cortado ao meio se desfez na arena, enquanto era possível ver o Zero realmente feliz com os outros deuses da sorte, como um espírito caminhando nas nuvens do céu, uma despedida merecida para ele que se redimiu graças ao Buda e que agora a humanidade realmente ama ele. E aquele Deus chorou ao ver esta belíssima cena, declarando então finalmente a vitória dele e da humanidade na sexta rodada do Ragnarok, que quando esse capítulo lançou foi uma emoção enorme tanto para mim quanto para os outros fãs do Buda que acharam que ele morreria em algum ponto. E eu espero que eles possam passar toda a emoção desses 10 capítulos nos 5 episódios que estão por vir em algum mês desse ano. E por estar demorando um pouquinho mais e nem ter data de previsão, eu não espero nada menos do que algo perto da perfeição para um dos personagens mais incríveis e também favoritos lá do próprio Japão. E para você que ficou comigo até o final desse vídeo, tenho certeza que você não aguenta mais ficar sem eles, por que não se inscreve no nosso canal? E assim você vai sempre receber notificações de quando tivermos atualizações novas. Ou também se tornar um membro assim como eles: Cauã Love Croco, Otávio Araújo, Ellie, Hugo, Kira, Outron, Canibal Vegano Trupe, Brawl Wars, Cherryland Zero, Spiritione, Kolga Uric, Luan Santos, Breno K17, Dark 1227 Master, Cypher, KRZ Hayato. E desse jeito nós poderemos juntos esperar a segunda parte da segunda temporada de Shumatsu no Valkyrie e também aproveitar as grandes vantagens que você terá como um membro daqui.